E aí, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Davi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não sabe, esse é um canal que a gente fala de tecnologia e outras besteiras. Poxa, tá muito calor hoje mesmo. Uma onda de calor em São Paulo tá assolando a gente aqui. Mas vamos lá, galera. Falando sobre esse ecossistema de Laravel, Livewire, TallStack, acredito que muitos de vocês já perceberam que existe hoje um, existe hoje um cenário que o Livewire ele trata na sua versão 3 os formulários de uma maneira distinta. Então esse é um assunto muito específico, que eu vou falar sobre formulários, vou falar sobre padrões, um pouquinho sobre padrões, assim, mas vou dar meus pitacos sobre separar código em outros lugares, né? Que a gente sempre fica em dúvida sobre, e aí, separar ou não o código? Utilizar ou não o repository? Utilizar ou não o serviço? Bom, o Livewire, ele trouxe aqui um recurso de form. Para que ele serve? Se você já conhece o Laravel, você já deve ter percebido que existe um HTTP request. Lembra do HTTP request? Que você pode passar no construtor do seu método, e nesse construtor ele injeta uma classe que cuida de responsabilidades HTTP. Então você pode cuidar da validação dos seus dados, das suas telas lá, nesse seu HTTP. Você valida, você cria. Assim, geralmente é utilizado esse HTTP request aí para separar regras de validação, né? Então quando você tem geralmente uma tela que tem muitos dados para serem validados, aí você fala, pô, a minha tela está sujando, né? Tá suja essa minha tela, porque tem muitos dados aqui, muitas regras de negócio para validação de dados. Então, você separa isso no form request e aí você joga tudo para lá, você separa a responsabilidade. Assim, cada um, não tá errado, tá? Cara, eu nunca sei para onde é que eu tenho que olhar quando eu estou usando essa webcam, cara. Então, quando você tem muitos dados para ser validado, você acaba gerando um form request ali para poder separar aqueles dados e colocar isso em outra classe. Quando isso ocorre, por que você faz isso, né? Geralmente você faz isso quando a sua classe, geralmente do controller, né, que é a que responde pelo HTTP, por padrão no Laravel e tal, não é só um controller que responde por uma classe HTTP, pode ser qualquer classe, beleza? Desde que você obedeça o padrão de respostas HTTP, pode ser qualquer classe. Mas, para todo mundo entender, geralmente é um controller que responde pela resposta HTTP. Então, você recebe no controller uma. Você pode receber no controller um form request que ele vai cuidar de toda essa parte para você, né, de validação, etc. Então, se você tem muitos dados para serem validados, é comum que a gente separe essas regras de negócio. Então, todo mundo fica pensando assim, cara, essa classe está muito grande. Parece que não existe um senso comum do que é certo e errado, né? E realmente não existe mesmo. Sabe por quê? Porque cada projeto é um projeto. Cada projeto lida com uma equipe ou não. E o projeto ele pode nascer com ou sem equipe. E sem equipe demanda uma determinada coisa, com equipe demanda outra coisa. Cara, a coisa é muito dinâmica mesmo. Assim, não tem como agradar todo mundo. De verdade. Então, quando você está lidando com esse tipo de coisa, você tem um determinado controller, você tem uma determinada classe, e tem muita responsabilidade. Ela tem aí suas diversas dezenas de campos que você precisa validar. Então, cada campo pode ter mais de uma validação, pode ter mensagens personalizadas, pode ter nome personalizado de campo. Então você pode ter, se você tem 20 campos, se você tiver uma customização grande, aí você pode ter 40 linhas a mais para poder customizar. 40 de validações, mais campos customizados, mais mensagens de validações customizadas e por aí vai. Então ele tende a ficar no mínimo o dobro de tamanho, né? Porque geralmente você coloca uma linha, uma validação. E o próprio sistema de tradução, ele vai traduzir a validação, né? Mas aí você quer cuidar de uma validação customizada. Então, você tem que cuidar da sua validação customizada, aí você vai criando linhas e linhas e linhas, quando você vai ver, a sua classe está grande demais, você está cuidando de responsabilidade demais, e ela tem muitas responsabilidades que não é da regra de negócio em si. E isso é comum, né, assim, acontecer, e é por isso que a galera fala, não faça isso, né, separa, porque a sua classe está com regras de negócios a mais, tem muita coisa, ela está muito suja, eu não consigo lidar com essa classe, eu não consigo bater o olho e saber o que ela está fazendo, tem muita coisa acontecendo aqui, separa, que fica melhor. Ok, eu concordo que isso é melhor para poder separar, tá? Agora, qual é o limite? Né? Qual é o limite? Quando eu devo separar e quando eu não devo separar? Quando que eu devo ficar com a minha classe, com as validações nela mesmo, e quando que eu devo jogar para outra tela? Olha, eu gosto de pensar no seguinte: tem uma teoria que eu não gosto de levar isso para a vida, mas em algum cenário de programação eu gosto, que é o seguinte: faça quando doer.
Eu não gosto até mesmo desse conceito quando você está programando, porque você tenta fazer, nessa teoria, você faz as coisas da pior forma possível, e se doer, ou seja, se você se incomodar, você refatora. Isso é ruim, porque se você acostumar com aquele jeito, isso nunca vai doer. Você nunca vai se incomodar, então você não vai refatorar nunca. Então, o que, que eu recomendo? Eu recomendo que você tenha a responsabilidade de mensurar. Sempre faça aquilo que precisa ser feito e depois sempre analise. Olha, isso aqui eu posso voltar e melhorar? Então, vai e melhore. Quando que eu devo fazer isso? Refatorar. Cara, toda vez que você passar pela classe, você bater o olho, você acha que você pode só refatorar, mudar para outro lugar para poder ficar mais limpo, do tipo, olha, você já bateu o olho, teve dificuldade? Se você bateu o olho, já teve dificuldade, porque assim, você não olha para uma classe uma vez só. Geralmente você cria ela e você vai voltar para ela em algum momento. Quando você voltar para ela em algum momento, você teve dificuldade de ler? Quando eu tô falando de ter dificuldade de ler, você tem que ponderar muito isso. É assim. Porque quando você está criando, você está acostumado com o seu próprio código, mas sempre pensa nos outros, né? Então alguém pode dar manutenção nesse projeto. Então quando você bater o olho nessa classe, ela tá bem explicada, tipo, tá bem separado, ou eu preciso passar o olho em muitas coisas até entender o que tá acontecendo. Se você não bater o olho e ficar assim, não, tá muito claro para entender, mesmo para outras pessoas, então tá ótimo. Se não, refatora, ponto final. Então você criou suas validações numa classe só, aí você bateu o olho naquela classe de novo, porque para controle você tá batendo o olho o tempo todo, não é isso? Por quê? Porque você precisa visitar aquela rota o tempo todo para poder validar, para poder olhar a sua classe, para poder ver como é que tá a sua rota, como é que tá a sua interface. A interface geralmente é chamada por um determinado controller e por aí vai. Então você está sempre olhando para ele. Então, se isso está acontecendo no seu controller, olha para o seu controller e fala: olha, tem alguma coisa que eu posso jogar numa outra classe? Se, assim, porque eu não consegui entender de fato, não pelo simples motivo de você jogar para lá. Porque assim, existe uma discussão enorme sobre usar ou não repository, né? Usar ou não serviços. Aí a galera fala assim, cara, eu vou usar repositório, eu vou usar serviço porque o projeto pede e tal, etc. Mas pede por quê, né? E pede quando? Olha, eu já trabalhei com isso, eu vou te falar que realmente dá um trabalho lascado, hein? Dá bastante trabalho. Quando que é legal, quando não é legal criar. Eu vou dar os meus 2 centavos aqui. Você não precisa fazer da maneira que eu faço, tá? Mas é só um conselho. Quando você olhar para sua classe e você ver, olha, eu não entendi de cara, porque eu precisei interpretar muita coisa antes de chegar no que eu queria. Então é óbvio que nesse cenário, se você refatorar e tirar esse negócio aí, você tira da responsabilidade de quem estiver lendo a responsabilidade de ter que entender esse código. Onde, para o negócio que ele está querendo fazer, não precisa entender tudo isso. Ele não precisa sair olhando e descartando, olhando e descartando, olhando e descartando, entendeu? Esse processo cansa muito e tira a sua atenção, tira o foco. Hoje em dia, principalmente hoje em dia, onde qualquer coisa tira a nossa atenção. Se você já tinha na sua mente, por exemplo, porque como é que funciona a sua esse seu TDA aí, né? Esse TDAH, não sei. Esse seu déficit de atenção. Você está querendo fazer alguma coisa, mas você não pode. Você tem alguma coisa para poder fazer. Aí você vai tentar fazer alguma coisa relacionada a isso que precisa você fazer outra coisa. Ou seja, você precisa, sei lá, abrir um navegador e fazer determinada pesquisa. Quando você abriu o navegador, pulou uma pesquisa na sua cara, uma notícia na sua cara de uma outra coisa que você também precisava pesquisar. Isso chamou tanta a sua atenção que você clicou nela e levou para outra aba. Essa outra aba levou para outra coisa que você precisava pesquisar, ler, interagir, etc. Isso completamente tirou sua atenção. E muito provavelmente você nem lembra mais o que está querendo fazer. Provavelmente você vai tentar discernir o que está escrito ali como alguma coisa que você pode ler depois, você vai tentar guardar essa notícia para depois, etc. Mas você vai dar uma passada de olho ali, você vai dar aquela passadela de olho, mas vai guardar e vai voltar para outra, né? Aí você vai ver que é uma outra notícia, porque você abriu 2 abas. Aí nessa notícia você vai tentar interpretar que notícia é essa, você vai lembrar que foi você que acabou de abrir e você vai tentar fazer a mesma coisa, mas você já leu, já veio outra informação na sua cabeça e o seu cérebro está tentando descartar isso. Porque tinha uma outra coisa na frente. Só que você acabou de dar atenção para isso. Então o que o seu cérebro está fazendo? Está tentando descartar aquilo que você foi fazer. Então ele acabou de deixar aquilo que você foi fazer como em segundo plano. Aquilo não é mais importante para você e você provavelmente já esqueceu do que você ia fazer. Isso acontece com muitas pessoas, eu vejo isso acontecendo diariamente. Então nos dias de hoje, onde tudo tira a nossa atenção, se você for para alguma outra coisa, for fazer alguma coisa numa determinada classe, e nessa sua classe tem um monte de informação que vai tirar a sua atenção do foco principal, eu recomendo que você coloque em outro lugar. Qual é o problema disso? Bom, eu diria que assim, se for um recurso simples, eu acho que não tem problema nenhum. O grande problema aí é quando você começa a separar seu código, começa a colocar um repositório específico só porque você achou legal. Então você pega uma determinada camada, porque você achou que deveria, o repositório, o serviço, e quando você colocou o seu código lá no seu repositório, essa sua classe está tão pequena, está tão pequenininha, esse seu serviço também está tão pequenininho, e está sendo utilizado só em um lugar. Né? Então eu acho que, assim, eu não acho, estavam me ligando aqui, eu não acho que separar a responsabilidade das coisas, colocar as coisas no.
colocar uma determinada classe num determinado lugar só por separar o código seja uma coisa legal. Sabe por quê? Porque se você não tiver volume suficiente para tirar isso da sua classe e levar para outro lugar, o que acontece? Acontece que esse seu código pequeno, ele só tem uma outra classe sendo utilizada. E é um código pequeno, que poderia estar dentro da mesma classe. Porque ele é pequeno, ele pode ser extraído por um simples método. Só isso. Porque o que vai diferenciar? Bom, no seu código, quando você refatorou, agora está chamando lá, sei lá, uma instância de uma classe, ou você pode estar chamando de um facade, né, de um método estático, por exemplo. Então você tem uma instância de uma classe, numa linha você chama o seu recurso lá, ou um serviço que também chama numa linha só. Ao invés de você ter, sei lá, 10, 14 linhas daquilo que você estava querendo. Agora, isso estava atrapalhando porque era complexo o suficiente. Isso não poderia ser simplesmente extraído para um determinado método. Porque se puder ser extraído para um determinado método, faça isso. Sabe por quê? Porque dá mais trabalho você saber que tem mais arquivos para serem gerenciados do que estar dentro de uma classe só, né? Então, dependendo da camada que você estiver utilizando para poder separar ela pode trazer uma pequena ou grande complexidade a mais completamente desnecessária. Quando eu estava trabalhando com repositório, etc, olha, tem projeto que pede, não tem como fugir, porque as regras de negócio, elas pedem isso. Ah, mas como assim? Olha, na maioria dos projetos não pedem, mas tem projeto que pede. Porque você precisa, tem tantos alinhamentos de informações que se você não separar, se você não delimitar o seu contexto muito bem delimitado mesmo, olha, fica muito difícil você gerenciar essas informações. Mas a maioria dos sistemas não tem tantas informações para serem gerenciadas assim, né? Essas camadas de repositório essas camadas de repositório, essas camadas, seja lá de serviço, de repositório, etc., camada que vai resolver alguma coisa. Elas servem para poder resolver sistemas complexos. Elas não servem para poder resolver sistemas médios e nem simples. Elas só servem para poder resolver sistemas complexos. Por quê? Porque se seu sistema é simples, não tem por que você separar camadas, entendeu? Então, o Livewire, ele traz essa parte de formulários aqui, ó, e a gente precisa pensar um pouco nele, porque calma, né? Tipo assim, olha só, não tem lado bom e não tem lado ruim aqui. Vamos fazer uma comparação com a versão 2 do Livewire. O que acontecia? Na versão 2 do Livewire, você podia pegar, como você pode ainda hoje no Livewire 3, pegar um determinado objeto e fazer bind dele, né? Então, no seu aplicativo, no seu componente, você cria um objeto que é de um determinado modelo específico. Então, o Livewire, ele aceita fazer bind de alguns tipos específicos de propriedades. São eles, basicamente, um model, uma string, um inteiro, um booleano, um array. Além disso, você pode criar uma classe variable. Então, se é uma classe entendida pelo Livewire, ele vai conseguir fazer o bind. Entendeu? Porque assim, você não pode fazer qualquer classe. Você não pode fazer bind de qualquer classe. Você tem que fazer de uma classe específica. Então, se você tem um objeto, uma classe específica que você quer fazer esse bind aí, você cria essa classe variable que você tem que estender uma determinada classe, você tem que seguir um determinado contrato. Aí ele vai conseguir entender, de fato, esse determinado objeto. Então, se você tem essas propriedades que você consegue fazer o bind, a gente utilizava muito na versão 2 uma propriedade do tipo model. Por quê? Porque você pega o model que ele já veio do banco, ele já veio instanciado, ele já está tudo pronto para poder fazer um bind. Então lá na sua view, você coloca as suas propriedades do modelo. Então você chama lá o seu modelo, seja lá qual for o nome do modelo, chama modelo, ponto, o nome da propriedade, modelo, ponto, o nome da outra propriedade. E aí o Livewire sabe lidar com isso, ele vai fazer o bind dessas informações e fica tudo lindo e maravilhoso. Porém agora, na versão 3, há um desincentivo desse recurso. O que eles falam para você fazer agora? Eu não sei se é por questão de performance, ou se é questão de segurança, ou se é pelos dois. Tá? O fato é que mudou a forma de fazer, mas ainda dá para você usar daquela forma ainda. Tá? Então, se dá para usar daquela forma ainda, talvez seja mais por recurso de segurança do que. Aliás, seja mais por recurso de performance do que de segurança, né? Porque acho que se fosse um problema de segurança, isso já teria sido desabilitado de fato. Então, já que é um recurso que você pode utilizar e é geralmente utilizado para formulários que tenham um grande volume de informação, o que eles falam agora? Olha, você pode criar uma classe do tipo form, né? É um form do Livewire, e esse form do Livewire, você replica a estrutura do seu formulário. Então, geralmente no seu formulário, vamos supor que você estava falando de um CRUD simples. Um CRUD simples geralmente faz referência a um modelo simples, né? Então, um formulário simples geralmente faz referência a um modelo simples.
E esse modelo simples, ele tem alguns campos. Então, se você quiser fazer um formulário para que esse formulário seja como se fosse esse seu model, né, para você fazer o bind dele, então você está meio que duplicando o seu model só para poder fazer o bind no seu controller, sabe? Então, assim, se você for utilizar o formulário, que é um novo padrão do Livewire, que visa separar as propriedades lá do seu componente e colocar ele dentro de um formulário, dentro de uma classe de formulário, isso significa que você pode colocar as regras de validações lá dentro, então ele vai ficar tudo separadinho ali. Então tudo que for referente ao seu formulário, que você quiser separar, definir muito bem as suas regras de validações, colocar campos customizados, validações customizadas, mensagens customizadas, etc. Então você faz isso, você coloca dentro do formulário. Agora, vamos falar de uns pontos aqui. O que eu percebi disso? Quais são os pontos positivos de se utilizar o formulário? Se você realmente tiver grande volume de dados, igual eu estava falando, como no controller, que você quer separar as suas validações e colocar numa outra classe, como no form request lá, do Laravel padrão ainda, você tem essa vantagem de limpar seu código e levar isso para uma outra classe que vai lidar com esse grande volume de campos e volumes de formulários, volumes de informações de validações, que geralmente são para formulários, né? Então, quando você tem um grande volume de informações, é quando você vê que faz mais sentido utilizar esses form request. Né? E quando você não tem o form request, o que você faz? Bom, se você simplesmente levar isso para um outro método, resolveu 100% também. 100%. Resolveu completamente. Então, eu quero trazer esse pensamento para dentro desse recurso do formulário. Então, esse formulário aqui, se você tiver grande volume de dados, o que você vai estar fazendo? Se você sabe que agora você precisa colocar dentro desse formulário tipo uma cópia, né, uma cópia do seu modelo que você está levando para o seu formulário, lá para a sua view para fazer bind, então você vai colocar todas as propriedades de um determinado modelo ali. Todas elas que você quer fazer bind. Todas elas que você quer utilizar. Não precisa colocar todas, só aquelas que você quer utilizar. Então, na hora que você for validar, você vai chamar o formulário e vai mandar validar o formulário. E aí, quando você for salvar os seus dados, você pode, por exemplo, chamar o seu modelo, .create, por exemplo, aí você pega o seu formulário e pega todos os dados do formulário. Você lá deve ter um método all, por exemplo, para poder pegar todos os dados. E aí você recebe um array e você passa para dentro do create e você salva todos os dados. Qual é o problema disso? Quando você tem um grande volume de formulários que utilizam essa forma, o que acontece? O que acontece é que todos esses formulários estão duplicando o seu modelo. Pior ainda, se você tem um formulário que não é simples, é um formulário que ele é mais composto, tem mais de um model, tem muito mais de um model. Você tem que coletar dados de um monte de lugar e depois você junta tudo e faz o que você precisa fazer com aqueles dados. Quando isso acontece, é comum, né? Você ter um grande volume de validações, etc. Então, qual é a vantagem de você utilizar esses formulários? Bom, no Livewire 2, você tinha a grande vantagem de, bom, se você vai utilizar modelos, bom, o próprio Livewire sabe como fazer o bind desses modelos. E aí você utilizaria os modelos já instanciados. Só que agora, você já nem pode utilizar um modelo que ele não está carregado do banco de dados. Então, você não pode, por exemplo, chamar um determinado modelo no seu componente, por exemplo, mesmo no mount, se quiser chamar ele, você não pode porque ele não veio do banco de dados. Então, se ele não veio do banco de dados, ele não tem informação para ser... nem existe essa palavra, mas é para poder fazer o bind. Vai falar bindeado, mas ele não... Ele simplesmente dá um erro. Ele fala, olha, eu não posso utilizar esse cara porque esse cara não foi carregado do banco ainda. Então, sendo assim, o que vai acontecer quando você tiver um monte de tabelas, um monte de formulários que utiliza esse formulário do Livewire que duplica o model? Significa que quando você alterar o seu model por algum motivo, principalmente acontece muito no início de um projeto, você está remodelando, etc. O que vai acontecer? Vai acontecer que você tem que fazer isso em todos os lugares. Você tem que fazer isso lá no formulário também. E em todos os outros lugares que utilizam essa propriedade desse formulário. Porque em todos os outros lugares que fazem referência a um determinado modelo, ele vai ter que duplicar de novo essa informação. E isso, meu amigo, isso é pedir para criar burocracia a médio prazo. Não é nem a longo prazo, é a médio prazo. Então, pensem bem se vocês vão querer utilizar isso. Utilizem com parcimônia, tá? Porque em sistemas pequenos e que estão no início, vocês não vão sentir diferença, mas acredite, isso vai dar diferença. Quando você vai estar lá na frente, você tem um monte de referência ao mesmo modelo, e esses mesmos modelos precisam ser, essa propriedade ela precisa ser duplicada, ou seja, ela precisa ser escrita lá no seu formulário. Então, se você altera ela em algum lugar, vamos supor que você alterou lá na factor, e essa factor, esse campo, ela faz referência, sei lá no modelo, lá nos fillables, em alguma consulta, ou em qualquer outro lugar que você esteja utilizando, lembre-se que também agora, também nos formulários, porque nos formulários você pode utilizar essa propriedade para poder coletar a informação do formulário, para poder fazer o que você precisa no seu formulário. Então lembre-se que o refactor da IDE não vai saber que essa propriedade é referente ao seu objeto do seu modelo. Então a IDE, mesmo que for a IDE mais avançada que existe, ela não vai fazer
a substituição, né, quando você der uma renomeação da sua propriedade, beleza? Então usem com bastante parcimônia isso. O que eu recomendo? Eu recomendo por hora, já que não foi descartado a questão de. Não foi citado que existe um problema de segurança, eu diria para você continuar utilizando o model, né? O bind de model. Mas se você quiser saber como é que funciona de fato, saber os prós e contras, utilize os forms para você saber como é que eles podem trabalhar e assim você conseguir tirar um bom proveito dos recursos dele, etc. Mas eu diria para você ir com cautela nesses caras, porque você está duplicando a quantidade de informação e você tá duplicando sem referência. Significa que uma renomeação pode deixar campos quebrados. Então, uma renomeação, você vai ter que rodar seus testes para ver se outros formulários vão estar completamente funcionais ainda, porque o que vai acontecer? O seu modelo alterou a propriedade, se alterou lá na Factor, alterou no modelo, os campos de fillable foi alterado, os guards foi alterado, alguma coisa que você utilizava em alguma consulta foi alterado, acredito que nem todo lugar a Carry, a sua IDE vai conseguir listar, por isso que eu falo sobre rastreabilidade, etc. Eu falo mais sobre isso depois. A rastreabilidade vem garantir esses problemas, mas nesses cenários de formulário, isso não tem jeito por enquanto. Isso é um problema. Em médio a longo prazo, isso vai se tornar um problema para você. Você vai tentar fazer o bind de informações, esse cara já não se chama mais aquilo, quando você chamar o save do seu formulário, ele vai tentar jogar essa propriedade dentro desse formulário, e esse cara não vai existir. O que vai acontecer? Que aquela propriedade que foi renomeada vai aparecer assim, que se ela não for nula, vai falar que assim, ó, esse campo não pode ser nulo, você está esquecendo de passar alguma coisa. Aí você fala assim, mas por quê? Aí você vai lá no seu formulário e vai descobrir que ele está sendo populado por um campo que já não tem mais aquele nome. Então imagina o quanto de outras propriedades não tem o mesmo problema, porque isso apareceu agora e você não tinha percebido. Então toda vez que você renomear uma propriedade, você tem que saber desse outro problema a mais agora, entendeu? Então, utilize formulários do Livewire com parcimônia. Ué, mas não daria na mesma se eu colocar as validações lá no meu componente? Eu não teria que escrever a propriedade de fato? Aí que tá. No Livewire 2, você não precisaria. Você só colocaria o seu modelo como propriedade pública, e aí nas validações você chamaria o seu objeto, ponto, propriedade, ponto, o nome da sua validação, e aí você continua nas suas validações. E se você utilizar desse mesmo recurso com a rastreabilidade, que eu costumo dizer bastante, você não tem esse problema. Então você já está utilizando o seu modelo como bind e as suas validações ainda vai estar utilizando a rastreabilidade que eu utilizo para poder fazer a rastreabilidade da propriedade, assim qualquer refactor na aplicação vai refletir para ali. Além disso, se você estiver utilizando a refactor lá nas consultas também, ela vai refletir para todos os lugares. Agora, o problema dos formulários já não tem jeito. Então, mesmo que você não utilize o formulário, mas você duplica as informações no seu componente, vamos supor que seja o modelo de usuário, e aí você coloca a propriedade name, user, password, etc, etc, lá no seu componente, você sabe que se você alterar essa propriedade, qualquer uma dessas propriedades, você vai ter que alterar essas propriedades lá no seu formulário também. Então não é alterar só as propriedades que são do seu componente. Se você estiver utilizando o formulário, ele te incentiva a fazer isso, beleza? Então, utilize para você saber o que ele tem de melhor, o que ele tem de pior, mas já está avisado sobre o problema que ele pode gerar no futuro, que é problema de rastreabilidade de propriedades. Beleza? Isso pode gerar um problema em aplicações que, em médio prazo, pode ganhar complexidade com muito volume de dados, muitas propriedades que não vão ser rastreáveis. Fechou? Então, resumindo sobre padrões de projeto, refactor, serviços, etc., você utiliza? Não, eu não utilizo mais, porque eu não gosto de utilizar quando não precisa, tá? Então eu só utilizo em projetos realmente muito grandes, que precisa de uma contextualização realmente muito grande. Aí sim, aí eu utilizo domínios, repositórios, serviços, eu utilizo tudo, porque aí sim eu acho que realmente precisa. Por quê? Porque tem uma outra coisa que eu vou falar num outro vídeo, que é sobre a responsabilidade do comportamento da informação. Nossa, Davi, isso é muita escovação de bit. Não é não, cara. Eu vou te mostrar vou te comprovar por A mais B que a informação ela segue um fluxo e cada local ela tem uma responsabilidade de quem é que deve alterar o quê, se tem que alterar o quê, né? Então, só para resumir, por exemplo, uma requisição, ela bate em determinado lugar, esse local tem que responder por essa informação. Só que dessa informação, o que tem que acontecer com essa informação até ela retornar de fato? Então, a informação, ela pode simplesmente retornar uma string em texto puro, ou ela pode ir no banco de dados, buscar a informação que ela quiser, ela pode ou não fazer alteração nessa informação, pode alterar tudo que ela fizer, pode fazer chamadas externas à API e pode fazer novos tratamentos e retornar essa informação. Então tem muita gente que fala assim, por que não colocar tudo no controller? Se precisar fazer isso em outro lugar, aí eu separo para um serviço. Beleza, eu concordo. Se realmente não tem necessidade nenhuma de reutilizar esse cara, deixa lá, é só ali que vai utilizar. O problema de você utilizar essa abordagem eu duvido que você vai lembrar onde é que está sendo utilizada uma determinada regra de negócio num sistema que ganhou complexidade a médio prazo. Porque existem tantos controles espalhados por aí e tem tantos métodos por aí que você já nem sabe mais onde é que está uma determinada regra de negócio. Você fala, nossa, eu acho que eu fiz isso. Aí você não lembra, aí você replica essa regra de negócio em outro lugar. E pior ainda, você faz diferente. Aí você não sabe mais onde é que está a outra versão dessa sua regra de negócio. Então, quando você tem um ajuste na regra de negócio, você vai ter que fazer em todos os lugares que você tem essa sua regra de negócio. Só que você não lembra mais. Imagine quando o tempo passa e você tem essa característica de criar essa regra de negócio no controller.
Entendeu? Aí é que o bicho pega. Você tem tantos controles, aonde é que você vai fazer isso, né? Onde é que tá esse cara? Ah, é muito fácil. Eu simplesmente vou pela rota, vejo o que ele tá fazendo lá e eu chamo, provavelmente é ali que ele tá fazendo, eu altero ali. Ótimo, se você consegue encontrar assim, beleza. O problema é que às vezes o sistema tem várias rotas que precisam chamar esse determinado cara, né? Precisa chamar essa regra de negócio ou essa variação da regra de negócio, porque existem regras de negócio que conversam com outras regras de negócio. Então, eu não gosto de ser tão simplista assim. Assim, se você pega projetos muito simples, isso sempre resolve. Pega projetos simples, coloca tudo no controlador, sempre vai resolver. O problema é que nos meus sistemas, geralmente, 99% das vezes, eu não lembro mais onde é que está uma determinada regra de negócio que eu apliquei. Por quê? Porque elas conversam entre si, elas estão fazendo alguma coisa em algum lugar e já não é mais o controller que está cuidando daquilo. Então ela pode estar em algum outro lugar. Então ela está onde? Está no controller, está no model. Então eu não gosto de não pensar onde as coisas têm que estar, entendeu? Eu não gosto de simplesmente, não, deixa tudo no controller. Porque se você tem esse costume, não, pode fazer de qualquer jeito mesmo. Então você nem pensa, tipo, tudo bem então deixar no model. Beleza? Então eu não gosto disso. Eu gosto sempre de pensar assim, cara, qual que é realmente a responsabilidade do modelo? Qual que é realmente a responsabilidade do controller? Bom, ele faz isso, aquilo faz aquilo. Então tudo que não foi isso e aquilo eu coloco em outro lugar. Olha, desde que você separe muito bem a sua contextualização e todos que trabalham contigo saiba muito bem como é que funciona essa contextualização, cara, fica sempre muito simples de buscar essa informação, né? Você sabe sempre onde é que uma regra de negócio está. Eu não gosto, sinceramente, eu não gosto de colocar regra de validação em controller. Sinceramente, isso para mim, assim, é pedir para dar problema. Assim, olha, tem gente que lidar muito bem com a bagunça, não tem? Por exemplo, atira a primeira pedra quem nunca bagunçou seu próprio quarto, né? E eu estou falando aqui dos seus próprios códigos, dos seus próprios sistemas. Então, quando você tem um determinado cenário que é muito bagunçado, você está acostumado com ele, aquilo para você que é arrumado, entendeu? Então, quando você lida com o sistema, é a mesma coisa. Para você, aquilo está arrumado. Então, ó, não mexe nisso aí não, que para mim está arrumado. Então, uma regra de negócio que está lá no controller é aquilo, entendeu? É aquilo ali que está certo. Então, para ele está certo. Agora, para uma outra pessoa que vem mexer no código, aquilo ali está completamente sem noção. Aquilo ali está uma zona lascada, ele não sabe, não faz ideia de como tratar aquilo, o que é que está sendo tratado. Ele nem sabe se aquilo é uma regra de negócio, ele nem sabe se aquilo pode ser utilizado, se pode ser reaproveitado em outro lugar. Uma outra pessoa sabe assim, eu vou refatorar de outro lugar. A pessoa nem sabe se aquilo já foi escrito. Agora, e se tivesse um local específico que cuida de regra de negócio, entendeu? Qual é a camada que cuida de regra de negócio? Existe uma camada que cuida de regra de negócio? Bom, há quem utilize só o controle, há quem utilize os modos para isso, há quem utilize domínios para isso, há quem utilize serviços para isso, e há quem utilize os repositórios para cuidar da parte de questão de responsabilidade dos repositórios dentro do Laravel. Bom, eu acho que é super importante você saber para que eles servem, porque se você cair num determinado projeto que estiver utilizando serviço, estiver utilizando repositório, você sabe para que serve e segue o fluxo, cara. Você não vai poder. Não, como eu sempre trabalhei com regra de negócio no controller, nunca me preocupei em estudar os repositórios, os serviços, então isso para mim não serve, isso para mim não vale nada, então eu vou tirar tudo de dentro do serviço, dos repositórios e vou jogar para outro lugar. Você vai fazer isso? Não vai, você não pode fazer isso. Então o que vai acontecer? Você vai ter que lidar com aquilo. E aí, conforme você vai lidando com aquilo, você vai entendendo por que a galera quis que fosse assim, né? Qual é o motivo daquilo. Então tem valor naquele determinado projeto. Se você não trabalha aqui, provavelmente você vai estar colocando uma complexidade a mais, a não ser que você realmente saiba o que você está fazendo. Quando eu vejo que uma aplicação não precisa disso, eu realmente não coloco. Então pense, é um assunto muito longo, é um assunto muito complexo, é muito controverso. Se você utiliza repositório, fala aqui nos comentários, fala para mim, deixa aí a sua opinião sobre quais são os benefícios que você vê utilizando um repositório, quais são os benefícios e os malefícios de se utilizar um serviço, por exemplo. Eu simplesmente gosto de utilizar serviços para poder reaproveitar código. Eu gosto de utilizar repositórios quando eu tenho alterações em dados quando eu me comunico com o banco de dados. Tá? Então, geralmente a galera utiliza repositório para poder criar uma camada extra de comunicação e tirar a responsabilidade de um determinado ORM. Eu gosto de utilizar o repositório para uma outra coisinha, né? Porque eu não penso em mudar, eu não tenho essa preocupação de mudar de repositório, não, mudar de URM, por exemplo. Ou banco de dados, por exemplo, que você precisaria trocar de URM. Porque pode ser que esse ORM não seja preparado para poder lidar com aquele banco de dados específico. Então, como eu não me preocupo com isso, então eu utilizo o repositório para outra coisa. Então eu gosto de utilizar as camadas por responsabilidade. Você já faz isso pelo próprio Laravel, que ele já te faz isso. Você não utiliza a rota para poder fazer consulta ao banco. Você não utiliza o seu controller para poder fazer chamadas HTTP. Eu duvido que você faça isso. Provavelmente você vai chamar alguma outra coisa para poder fazer isso, né? Então você não vai instanciar um determinado controller para poder fazer consulta ao banco. Você vai fazer isso com o modelo. Então todos já seguem um padrão. Por que você já não segue os padrões que não estão tão explícitos assim, né? Só porque eles não estão tão explícitos, você acha que você vai criar o seu? Então, eu gosto de seguir um determinado padrão. Então, imaginando que uma determinada informação, ela chega na rota ela tem que chegar, sei lá, num determinado controle, no controle ele tem um determinado contexto, esse contexto ele tem que consultar o banco de dados ele tem que retornar essa informação, imaginando que antes de ir no banco de dados, essa informação tem que ser alterada, aí vai buscar no banco de dados, a informação quando volta, eu altero ela de novo para poder retornar de uma determinada maneira. Então, essa característica de preparar os dados antes de ir para um banco de dados, eu acho que é questão de regra de negócio, saca?
Assim, ó, mas por que você está alterando isso antes de mandar para o banco de dados? Bom, parece que para o seu negócio você não trata a informação da mesma forma que ela está no banco de dados, você trata ela de maneiras distintas. Por quê? Não sei, é sua regra de negócio. Se for desse cenário, o tratamento delas é sua regra de negócio. Então a camada de regra de negócio tem que tratar antes de mandar para a camada que conversa com o banco de dados, esse banco de dados vai te trazer essa informação. E qual é a camada que deveria tratar esses dados antes de retornar para quem trata o retorno disso? Bom, eu gosto de tratar isso na camada de repositório, se for necessário, se a gente estiver utilizando uma camada de repositório. Então, eu não utilizo o modelo para poder fazer isso? Não, eu não gosto de fazer isso. Sabe por quê? Porque eu simplesmente não gosto de colocar esse tipo de coisa dentro do modelo. Eu acho que o modelo, ele geralmente, nas aplicações que eu trabalho, o modelo, ele geralmente tem bastante responsabilidade. Responsabilidade de informar como é que vai ser os relacionamentos com outras tabelas, como é que vai ser a questão de segurança, com filables, com guards, com relação aos projetos que vão ser carregados previamente ou ansiosamente, enfim, então essas informações, essa responsabilidade de dizer como é que o modelo tem que se comportar em relação à conexão com o banco e os relacionamentos com suas outras entidades e modelos, eu acho que só isso já deixa o modelo com um determinado tamanho e responsabilidade muito específica. Se você começa a colocar consultas lá dentro do seu banco de dados, essas consultas, onde é que você vai colocar, por exemplo, os tratamentos, quando você vai para o banco de dados, trata ele e retorna. Então, quando você está fazendo esse tratamento é por um motivo. Geralmente, esses motivos não podem ser reutilizados, sacou? Por quê? Porque pode ser que alguém esteja fazendo essa mesma consulta e queira os dados brutos. Entendeu? Então eu gosto de ter responsabilidade assim, ó. Quando eu vou para o banco buscar os dados, esses dados têm que voltar brutos. E quando ele tem que ser alterado, é uma regra de negócio que vai cuidar disso. Então eu gosto de deixar uma consulta só como consulta e as alterações numa camada específica para tratar a regra de negócio. Então eu acho que sim, as camadas de negócio, elas são realmente importantes quando precisa. A não ser que sua aplicação seja realmente pequena, aí você não precisa pensar em repositório nem serviços. Mas quando você precisa separar responsabilidades, eu acho que não tem outro caminho. Você tem que pensar em outras camadas. Não é só separar em classe, é separar em camadas. Você saber que existe uma camada específica para poder separar o seu negócio, a sua camada, a sua responsabilidade específica. Fechou? Se você trabalha com repositório, se você não trabalha com repositório, diz pra gente por que você odeia, por que você adora ou por que você simplesmente aceita, beleza? Deixa aqui nos comentários, curte aí o vídeo, se inscreve no canal. Vejo na próxima. Valeu, abraço, falou!